Projeto que amplia penas para abuso de autoridade será debatido hoje em sessão temática no plenário do Senado. Em debate com senadores, especialistas divergem sobre a eficiência da PEC dos gastos públicos para recuperar a economia. Bom dia. A votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos nos próximos 20 anos deve ocorrer na próxima terça-feira. Nessa terça, houve sessão temática sobre o assunto no plenário do Senado. Especialistas divergem sobre se a PEC vai recuperar a economia. Para o professor e economista Luiz Gonzaga Beluso, a proposta que limita os gastos públicos à variação da inflação anual não vai trazer de volta a confiança nos investimentos e, portanto, não vai recuperar a economia. O funcionamento e a estrutura dessa economia, elas se fundam na capacidade de gasto, de investimento, consumo e do gasto público. Se não há gasto, não há renda. Já o professor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Armando Castelar, que defende a medida, tem outra opinião. O país já gasta muito mais do que arrecada. Se continuar crescendo o gasto muito mais do que arrecada, vai gerar uma dívida, a dívida vai explodir e vai acabar uma situação semelhante ao que a gente vê hoje em estados como o Rio de Janeiro. Crítico da PEC, o professor Fernando Monteiro, da Universidade de São Paulo, defende alternativas à proposta, como o aumento dos impostos indiretos. De uma só tacada, uma proposta desse tipo poderia elevar a arrecadação, levando a uma redução do déficit primário mais rápida que a proposta pela PEC, poderia contribuir para a desinflação da economia, ajudando a política monetária a convergir por uma taxa de juros real menor, se fosse combinada uma redução de impostos indiretos, e poderia dar uma contribuição significativa para desmontar uma das estruturas mais importantes de reprodução de desigualdade no nosso país, ao reequilibrar um pouco o nosso sistema tributário. O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda diz que a saída não é aumentar impostos e que a PEC não vai cortar gastos, mas controlar o aumento das despesas. O ajuste fiscal também é gradual. O ajuste fiscal não tem nenhum grande corte de despesa. Ao contrário, o governo vai controlar o crescimento da despesa ao longo de 10 anos. O crescimento da despesa será baseado na inflação do ano anterior. Como a inflação está em queda, significa, inclusive, que nos primeiros anos nós ainda teremos um pequeno crescimento do gasto público real. As medidas previstas na PEC 55 não podem e não devem ser vistas como uma camisa de força, mas como uma exigência que as contas públicas devem vestir para atingirmos uma disciplina fiscal, o equilíbrio das finanças do governo e a retomada do nosso desenvolvimento. Começa a ser debatido nesta quarta-feira o projeto do senador Renan Calheiros, que aumenta a pena para o abuso de autoridade. Haverá sessão temática no plenário. O projeto de lei prevê prisão, multa e até perda do cargo público para servidores que extrapolam os limites legais no exercício da função. Entre eles podem estar, por exemplo, policiais, juízes e procuradores. A maioria dos parlamentares admite que é preciso rever a antiga lei sobre abuso de autoridade em vigor desde 1965. No entanto, o texto está longe de consenso. Alguns senadores acham que uma lei mais dura pode atrapalhar o andamento da Operação Lava Jato. Roberto Requião, novo relator da proposta, já adiantou que descarta essa possibilidade. Nessa quarta-feira, os senadores ouvem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, o procurador-geral Rodrigo Janot e o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia. Em 1º de dezembro, o Senado passará por uma nova rodada de debates. A agenda extensa na Comissão de Assuntos Sociais. Especialistas vão debater com os senadores os cuidados na primeira infância e, em particular, situações envolvendo pais e filhos deficientes. Mas antes, a comissão tem uma pauta com 10 itens, entre eles, punição para planos de saúde que exigirem autorização prévia para que determinado atendimento possa ser realizado. Pena de 1 ano de prisão e multa para plano de saúde que exigir autorização prévia para que o beneficiário possa ser atendido.
O projeto altera o Código Penal e define como abusiva essa cláusula nos contratos. Os planos de saúde também não poderão negar cobertura nos casos em que o atendimento seja essencial para preservar a vida do paciente. Se aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, a matéria segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A comissão também realiza audiência pública para debater o cuidado integral na primeira infância. Os 3 primeiros anos de vida de uma criança, elas são fundamental para o que ela será quando adulto. É quando você forma um sistema nervoso central, é quando você forma os chamados centros afetivos, cognitivos. É muito importante. Se queremos uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, nós temos que começar a tratar da criança, sobretudo na chamada primeira infância. Na primeira parte da reunião, que começa daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Assuntos Sociais analisa ainda o nome de William Dib, indicado para a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Confira agora a agenda das outras comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Na Comissão de Infraestrutura, um dos itens na pauta é o projeto que autoriza o governo a encampar os portos fluviais. A Comissão de Desenvolvimento Regional faz audiência pública para debater o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional. A avaliação dessa política pública cabe à comissão. A CPI do Futebol faz reunião para conhecer e discutir o relatório final dos trabalhos de investigação. A proposta de emenda à Constituição, que permite a realização das manifestações culturais registradas como patrimônio cultural brasileiro, que não atentem contra o bem-estar dos animais, está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. A instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida nos shopping centers é o que prevê projeto na pauta da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão Especial das Obras Inacabadas faz reunião para discutir o plano de trabalho do colegiado. E a Comissão Senado do Futuro também se reúne para examinar o relatório da política pública do colegiado, a saber, a tecnologia da informação e o processo legislativo do futuro. Os parlamentares da comissão que analisa casos de servidores dos 3 poderes que ganham acima do teto constitucional se reuniram novamente nesta terça-feira. A relatora vai apresentar o texto base da proposta que reduz excessos salariais ainda esta semana. A senadora Cátia Abreu identificou 3 pontos onde ocorre o pagamento acima do teto constitucional: no auxílio alimentação, no auxílio moradia e na gratificação por exercício cumulativo, que é um pagamento extra para juízes que batem meta no número de julgamentos. Os 2 primeiros estão amparados por decisões do Judiciário. Já a gratificação foi instituída por lei em 2015. Nós estamos diante de algumas decisões que foram feitas, talvez de boa fé, mas indevidas. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Nós já estamos com a indicação de todos esses pontos mais importantes, que nós estamos comentando desde o início do projeto, e agora nós estamos aguardando da ministra Carmen Lúcia a nossa reunião. A senadora disse que deve se reunir ainda esta semana com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, para definir o que deve entrar ou não no teto. O texto base deve ficar pronto até sexta-feira. Separado o que o Supremo for fazer, através do CNJ, através do seu próprio plenário, e também o Ministério Público Federal, através do Conselho Nacional do Ministério Público, que também referendou essas mesmas normas do CNJ, que aí nós vamos saber o que vai ficar a cargo do Senado. A senadora lembrou que já existe na Câmara um projeto de lei enviado pelo Executivo que corta pagamentos acima do teto. Ela sugeriu que essa matéria tenha urgência constitucional. Isso não anularia o andamento da comissão aqui no Senado, que continuaria o trabalho paralelamente. O presidente Renan também falou sobre o assunto. Ele se reuniu nesta terça-feira com governadores que vieram a Brasília pedir mais dinheiro da repatriação. Ele disse que está de acordo com o grupo, mas cobrou o compromisso com o ajuste fiscal. Isso inclui o fim dos supersalários. Nós tratamos da necessidade de acabar com os supersalários, que não tem sentido nenhum
que nós façamos um controle de gasto público, inclusive dos estados, e eles continuem a conviver com super salários acima de R$200 mil. Para a União Nacional dos Juízes Federais, as distorções que resultam em supersalários também se concentram na Justiça Estadual. E a solução seria mudar a lei orgânica da magistratura. O grande problema é que nós não temos uma lei de organização da magistratura nacional. Após 28 anos, o Brasil ainda carece de uma legislação dessa. Então, essas distorções foram sendo criadas por cada estado federativo. Por isso que é essencial que a gente uniformize todo o Poder Judiciário. E isso se dá necessariamente através da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que se encontra no Supremo Tribunal Federal. Você pode assistir a outras notícias na nossa página na internet ou ao longo da programação nos boletins do Senado Agora. Obrigado pela companhia e até a próxima.